sódico. Ele é utilizado na forma de sal, até para que ele possa ser solubilizado em água, né? Afinal, é um anestésico intravenoso, tá? Então, aqui está o tiopental na sua forma de sal, o tiopental sódico, e à direita tem o tiopental na sua forma não ionizada. Ou seja, desta forma, não é possível que possamos solubilizar o composto de modo com que ele seja utilizável de maneira intravenosa, tá? Então, abaixo, a gente vai começar a falar da retrossíntese, e nós vamos fazer a retrossíntese do tiopental, da forma não ionizada. Depois que nós fizermos a retrossíntese, nós vamos ver a síntese. E aí, ao final da síntese, nós vamos transformar o tiopental no tiopental sódico, tá? Então, isso é o último passo que é feito durante a síntese, não a retrossíntese. Então, eu acho que eu cheguei a mostrar essa imagem aqui, né? A parte de baixo da folha, mas a gente não falou nada sobre isso. Primeira coisa importante, ó. Quando a gente vai trabalhar com retrossíntese, a setinha é diferente, né? Quando vocês viram aí reações, preparações, é aquela setinha simples, né? Essa seta aqui, que é dupla, né, com uma ponta larga, ela representa retrossíntese aí no processo, tá bom? Bom, então aqui está a molécula do tiopental sódico. E aí, o que é o processo de retrossíntese? Eu preciso pensar na reação de trás para frente. Como assim? Eu tenho que preparar esse composto aqui, ó. Tá? Mas quais são os reagentes necessários para eu preparar esse composto? Né? O que eu preciso reagir com o quê, de forma que eu consiga preparar esse composto após várias reações? Então, eu vou explicar para vocês hoje os conceitos de retrossíntese, né? Como é que a gente pensa na hora de começar a fazer uma retrossíntese. E aí, seria bom até que vocês fossem anotando aí o que eu vou falar, tá? Então, a gente olha essa molécula. A primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer quando a gente está fazendo uma retrossíntese é que a gente tem que pegar a molécula e desconectar a molécula, né? Tem que desmontar a molécula, tem que fragmentar a molécula em vários pedacinhos. Esses pedacinhos serão os nossos reagentes. Depois, na síntese, a gente precisa juntar esses pedacinhos e a união de todos esses pedacinhos, né, que chamam-se equivalentes sintéticos, dará origem ao fármaco, tá? Aí você olha e você fala, tá bom, mas como é que eu começo fazendo isso? Por onde eu inicio? Então, o primeiro passo é o seguinte: quando a gente for começar a fragmentar essa molécula, desconectar essa molécula, a gente tem que pensar em desconectar ligações entre carbono e um elemento diferente de carbono, sem contar o hidrogênio, né? Esquece o hidrogênio, porque nos compostos orgânicos, todo carbono tem hidrogênio ligado, ou praticamente todo carbono tem hidrogênio ligado, né? Então, esquece o hidrogênio. Então, eu estou falando de carbono e algum átomo diferente de carbono. Então, aqui, ó, eu tenho nos dois lados da molécula o mesmo tipo de ligação. Aqui, ó, carbono, nitrogênio, desse lado direito, carbono, nitrogênio, desse lado esquerdo. Então, qual é a primeira opção que eu vou seguir aqui? Eu decidi, não sei se dá para ver, né? Se ficou meio claro aí, a caneta verde, ó. Eu fiz aqui um pontilhadinho aqui, ó. Tá? Eu pontilhei aqui, carbono, nitrogênio, e pontilhei do outro lado, carbono, nitrogênio. Certo? Então, é como se eu estivesse cortando essa molécula em duas. Eu vou separar essa molécula em dois pedaços, tá? E aí eu já escrevi aqui em cima, né? Eu estou quebrando a ligação carbono-nitrogênio. Então eu já estou escrevendo aqui, porque depois da seta eu vou precisar disso. Quem é mais eletronegativo entre o carbono e o nitrogênio? É o nitrogênio. Então eu escrevi aqui, ó, delta menos
em cima do nitrogênio e delta mais em cima do carbono, tá? Do outro lado eu fiz a mesma coisa. Então, seguinte, coloquei aqui a setinha de retrossíntese e aqui eu tenho a molécula original do tiopental que foi separada em duas, tá? Reparem aqui, ó, nesses dois nitrogênios aqui em cima, tá faltando uma ligação, né? Tá faltando ligação. Por quê? O nitrogênio tem que fazer 3. Eu não cortei a molécula no meio? Então, vai ficar faltando uma ligação para cada nitrogênio. Então, cada nitrogênio tem 2 agora, né? Ó, tá vendo? Ficou vazio aqui e aqui. E a mesma coisa aqui embaixo no carbono. O carbono tem que fazer 4 ligações. Mas estes carbonos aqui, eles estão fazendo 3, né? Ligação dupla, ligação com esse carbono aqui de baixo. Tem uma ligação sobrando. É normal, né? Se eu quebrei a molécula, separei em 2 partes, em cada lado vai faltar uma ligação. Como é que se chamam esses fragmentos obtidos por essa desconexão que eu fiz? Esses fragmentos chamam-se síntons, tá? Portanto, os síntons são fragmentos que existem apenas no papel, né? Não existe um composto cujo nitrogênio tem 2 ligações. E também não existe uma molécula cujo carbono tem 3 ligações. Quem é a quarta? Tá? Então, esses síntons foram fragmentos gerados pela desconexão da molécula. Tá. E o que eu preciso fazer agora com esses síntons? Eu preciso colocar algum átomo aqui, algum átomo aqui, algum aqui e algum aqui. Tá? Eu vou precisar colocar algum elemento para que se complete as ligações do nitrogênio e do carbono, de modo com que nós tenhamos substâncias propriamente ditas, né? Reagentes propriamente ditos. E aí, depois daquela primeira regrinha que eu falei para vocês, né? Começa quebrando ligação entre carbono e átomo diferente de carbono. Agora eu vou te dizer o seguinte: quando você quebrou a molécula em 2 pedaços, você gerou os síntons, né? Esse síntons aqui de cima, cujo nitrogênio está com uma ligação a menos, é o síntons que tem densidade de carga negativa, né? Tem delta menos nos nitrogênios. E aqui embaixo é o contrário. A outra parte é o síntons que tem as densidades de carga positiva. E aí você pode anotar o seguinte: sempre você vai colocar átomo de hidrogênio ligado ao síntons negativo. Então, aqui onde eu quebrei, eu vou colocar um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui, ó. Vai formar essa estrutura. Agora, aquele síntons, ele não é mais síntons, porque agora o nitrogênio tem 3 ligações. Agora, isso que tem aí na tela é uma molécula que existe, né? Essa que está dentro do quadradinho azul. Então, depois que você coloca o átomo correto no síntons, esse síntons passa a se chamar equivalente sintético, tá? Ou, se preferirem, é o nosso reagente. É o que a gente vai usar para fazer a reação. Então, ó, daqui para cá, né, da esquerda para a direita, dentro do retângulo azul, eu coloquei 2 hidrogênios, né, um em cada nitrogênio, fiz de preto para a cor ficar diferente. Tá? Então, vamos ver se o que eu fiz está correto, né? Eu falei o seguinte: sempre você vai colocar hidrogênio no síntons negativo. Então, vamos dar uma olhada aqui no que eu fiz, né? Coloquei esse hidrogênio aqui em preto no nitrogênio. Aí eu pergunto a vocês: quem é mais eletronegativo? O nitrogênio ou o hidrogênio? Qual desses dois é mais eletronegativo? Nitrogênio. O nitrogênio. Então, tá certo colocar o hidrogênio? Tá. Colocando o hidrogênio aqui embaixo,
este nitrogênio continua tendo densidade de carga negativa, da mesma forma que ele tinha aqui no começo, antes de eu quebrar a molécula. Deu para entender? Sim, professor. Não, professor, não entendi nada. Quem está falando? É a Maria. Ah, tu entrou agora depois já, né? Que a aula tinha Não, eu começado. entrei quando você começou a explicação. Eu ainda anotei algumas coisas, mas eu me perdi na parte do eletronegativo. Então, o nitrogênio, aqui onde eu quebrei a ligação, é mais eletronegativo que o carbono. Então, quando eu quebrei essa ligação e inseri aqui o hidrogênio, eu tenho que verificar se isso continua acontecendo. Então, eu liguei aqui o hidrogênio no nitrogênio. Aí a pergunta é, o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio? Sim, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ou seja, então eu coloquei um átomo coerente. Né? Eu não posso chegar e colocar qualquer átomo que seja menos eletronegativo que ele. Então, aqui, ó, sempre que tiver o sínton com densidade de carga negativa, sempre, vocês vão colocar o hidrogênio ligado a este sínton. E a este sínton passa a ser, né, passa a se chamar equivalente sintético. Então, agora, todos os átomos dessa molécula estão com as suas ligações completas. Tá? Pandinho. Oi? Perdão, é que eu saí ali rapidinho, voltei agora e eu vi que você estava falando disso. Ali, quando você ligou o hidrogênio, eu poderia colocar outro átomo que fosse menos... Não. Não. É No melhor sínton, colocar o hidrogênio. no sínton negativo, Gabriel, não. Sempre tem que ser o hidrogênio. Eu entendi a tua pergunta. Tem lógica, né? Eu não poderia colocar, por exemplo, o cloro. Isso, né? Por exemplo. Então, não. E aí você vai perceber isso na hora da síntese. Por que que não daria certo colocar um cloro, por exemplo? É porque ele é reativo, né? E tal. Não, não é por isso. É porque depois você vai ter que juntar esses pedaços. E aí, como é que vai sair? Por exemplo, se você põe cloro aqui, como é que vai sair cloro com CH3, CH2O? O cloro é eletronegativo e vai se ligar ao oxigênio, que é eletronegativo? Não tem como arrancar o cloro daí. Então, ao sínton negativo é o hidrogênio, não tem outra opção. Só tem essa mesmo. Tá? Mas a sua pergunta tem coerência, né? Não pode ser outro que seja menos eletronegativo que ele? Não. Qualquer que seja o sínton negativo, não importa se é o nitrogênio, se é o oxigênio, não importa. Tem que colocar o hidrogênio. Então, nessa parte até fica mais fácil, né? Porque você coloca o hidrogênio e ponto final. Tá? E aqui embaixo? E no outro sínton? É o contrário. No outro sínton, o carbono tem densidade de carga positiva. Então, quem é que eu tenho que ligar nesse sínton aí positivo? Alguém que seja mais eletronegativo do que ele. Outra coisa, Gabriel, se você, do jeito que eu fiz aqui, eu coloquei o hidrogênio, certo? Isso aqui é uma função orgânica que existe, né? Nitrogênio ligado a carbono dupla S. Né? Essa função orgânica existe, é uma tioamida. Ou tiureia, na verdade, né? Porque ela tem amida dos dois lados. Se você colocasse o cloro aqui, essa função orgânica não existe. Né? O cloro ligado ao nitrogênio ligado ao carbono duplo S. Não existe. Tá? A mesma coisa aqui, ó. O que eu coloquei aqui no carbono delta mais? Oxigênio, CH2, CH3. Que função orgânica que eu pus aqui? Na hora que eu pus esse oxigênio, CH2, CH3. Virou um éter, não virou? Como é que é? Um éter? Não, quase. C dupla O, CH2, CH3. É tudo que está no quadradinho azul. Ah, tudo que tá no quadradinho azul. Éster, professor. Éter, não. Éster. Éster. Aê, éster. Então,
Por que eu coloquei OCH2CH3? Eu fiz um éster. Eu não poderia ter colocado OH? Eu não poderia ter colocado OH aqui? Poderia. Mas então por que eu pus o éster? Aí você tem que lembrar das aulas do ano passado. Quem é mais reativo? Quem reage melhor? Um ácido carboxílico ou um éster? Quando a gente compara esses compostos. Um ácido carboxílico ele perde mais fácil o H+, né? Então o éster Sim, eu acho que ele é como mais... ácido, ele perde o H mais fácil, mas eu quero saber na hora de reagir esse carbono aqui, ó. Porque esse carbono tem que reagir com nitrogênio. então é o éster, ele é O mais o reativo. éster reage muito melhor que o ácido carboxílico. Sim. É por isso que eu pus um éster aqui. É claro que se você propusesse usar um ácido carboxílico, eu não ia dar errado, porque teoricamente é possível, não está errado. Mas é uma má ideia. Não é uma boa ideia reagir uma amina, que é um composto básico, com ácido carboxílico, que é um composto ácido. Aí seria uma água no final? Se fosse o ácido carboxílico, sairia uma água, na hora da síntese, né? Na síntese, não na retrossíntese. Então, por que eu não pus o ácido carboxílico? Porque o ácido carboxílico tem uma reatividade ruim. Então, eu estou colocando o éster, que tem uma reatividade melhor. Que outro composto a gente estudou ano passado, que é do mesmo grupo dos ésteres, que eu também poderia ter colocado aqui, ó, além do ácido carboxílico que vocês já falaram? Cloreto de ácido? Cloreto de ácido. Seria uma opção até melhor que o éster, não seria? O cloreto de ácido não é mais reativo que o éster? Sim, eles são mais reativos. Por que eu não pus o cloreto de ácido aqui? Porque o cloreto de ácido vai aparecer no exemplo do próximo capítulo, para ficar diferente. E outra coisa, na prática, o que a gente usa de fato são ésteres. O reagente que é usado para sintetizar barbitúrico é o éster do ácido malônico. Tá? Então, eu estou colocando o mais próximo possível da realidade. Né? Que, na verdade, é exatamente esse grupo, O-etil. Então, vamos ver se o que eu liguei está certo. O carbono é delta mais. Quando o carbono está ligado a esse oxigênio aqui, ele continua sendo delta mais e o oxigênio é delta menos? Continua. Então, o que eu coloquei faz sentido. Certo? Então, é isso que a gente tem que avaliar. A hora que a gente coloca o grupo, se faz sentido, se essa função orgânica existe. Se o átomo que eu coloquei é mais ou menos eletronegativo que o outro que já estava lá. Né? Tudo isso precisa ser avaliado. Então, olha só. Quebrei a molécula em duas, né? Originalmente, né, ou inicialmente, a gente tem 2 sintons, e quando a gente coloca os reagentes corretos, né, os grupos corretos, estes 2 sintons viraram 2 equivalentes sintéticos. Tudo bem até aí? Ok, professor. Então é o seguinte. Aí você falou, acabou? Não, não acabou. Quando vocês vão fazer uma retrossíntese, deixa eu fechar essa tela aqui um pouco agora. Quando vocês forem fazer uma retrossíntese, eu preciso falar para vocês, antes de você começar a fazer o exercício, quantos equivalentes sintéticos eu quero que você obtenha. Porque senão, você chega na prova, você faz isso aqui que eu acabei de fazer. Você quebrou a molécula em duas, você falou, acabou. Já fiz a retrossíntese. Obtive 2 equivalentes sintéticos. Que você fez o exercício só uma parte. Então, eu tenho que especificar. Por exemplo, para esse exercício, vocês precisam obter 6 equivalentes sintéticos. Quantos que a gente obteve com essa primeira quebra? Só 2. Significa que o exercício não terminou. As desconexões continuarão sendo feitas, né? Essa molécula, esses 2 equivalentes sintéticos que a gente acabou de obter, eles ainda serão desconectados, obtendo substâncias cada vez mais simples, que serão os nossos reagentes. Uma pergunta. Esse processo de retrossíntese, ele é um processo apenas teórico
ou ele é teórico e prático? O que vocês acham? Ele é teórico, né, professor? Completamente. Não tem nem como fazer na prática, né? A verdade, a retrossíntese, é isso aí, Guilherme. A retrossíntese é um planejamento teórico para que depois eu possa ir até o laboratório e efetuar a síntese. Então, prestem atenção. Tudo que a gente aprendeu ano passado, em preparação e reação, são processos de síntese, tá? Agora a gente está vendo retrossíntese. Retrossíntese só se faz no papel, planejamento. A síntese, a gente pode escrever tanto no papel, né, como é que as reações vão acontecer, mas se as reações estão escritas no livro, é porque alguém já foi no laboratório e executou essas reações, né? E descobriu o que aconteceu, e não o contrário. Primeiro você faz no papel, depois você vai no laboratório ver se está certo. Não. Se as reações estão num livro, é porque alguém já foi no laboratório e fez aquilo. E aí depois o livro foi escrito. Então, retrossíntese apenas teórica. Síntese, você pode fazer no papel, mas o objetivo da síntese é você fazer no laboratório aquela molécula. Tá? Então, quando a gente faz a retrossíntese, a gente não tem que pôr os reagentes que vai usar na síntese. Ah, vai usar aquecimento, vai usar catalisador, vai usar um ácido, vai usar uma base. Isso tudo a gente só coloca na síntese. Na retrossíntese, não tem que colocar nada. Só tem que desconectar as moléculas, né, em pequenos síntoms, e esses síntoms serão transformados em equivalente sintético. Tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar de novo, que eu vou para a página 2 agora, que é a continuação da retrossíntese ainda. Acho que voltou para vocês, né? Então, olha só. 2 equivalentes sintéticos. Eu falei que a gente precisa de 6. Então, olha só o que eu vou continuar fazendo. Olha aqui em cima primeiro. Eu não tenho aqui uma ligação carbono, átomo diferente de carbono? Ó, carbono, nitrogênio do lado esquerdo, carbono, nitrogênio do lado direito, certo? Se eu quebrar essa ligação e essa, esse equivalente sintético aqui de cima, ele vai originar quantos novos síntoms que ele vai originar? 3, professor. 3. Então, ó, eu tinha 2. Eu vou pegar a parte de cima, vou quebrar, vou gerar novos 3. E aí eu vou ter mais um aqui embaixo, que também eu vou precisar quebrar para gerar outros síntomas. Bom, vamos falar do de cima primeiro, depois a gente volta para o de baixo. Então, quebrei aqui, ó. Carbono, nitrogênio de um lado, carbono, nitrogênio do outro. O nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, então tem delta menos no nitrogênio e delta mais no carbono, tá? Vou pular para a página 2. Mudou aí a página? Sim. Sim? Então, olha só. Aqui, ó. O carbono, né, que estava na página anterior, é delta mais. Quem é que eu liguei nesse carbono? Reparem que eu precisei colocar 2 cloros, né? Porque eu quebrei 2 ligações desse carbono. Ah, por que você pôs cloro? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Qual seria uma outra opção boa? Cloro ou bromo? Né? C dupla S, Cl, Cl. C dupla S, Br, Br. Aqui não tem tantas opções assim para se colocar. Tá? Mas, de fato, o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Agora, onde não tem erro, que não vai Professor, dar... Oi? é o Irlanda, eu vou sair, vou entrar de novo, que o meu não quer mais aparecer a imagem. Tá bom. Então, aqui, ó, no nitrogênio, o nitrogênio tem a densidade de carga negativa, né? Aqui não tem erro. Quem é que a gente liga no nitrogênio, que é o delta menos? O H, né? Aí coloca o H, não tem erro. Então, aquela parte de cima da molécula, ela foi fragmentada ao máximo que eu podia fragmentar.
E dessa forma, eu obtive 3 equivalentes sintéticos. Reparem que eu já nem mostrei os síntons, né? Eu só mostrei os síntons lá na primeira vez. Agora eu já fui direto. Eu já desenhei direto o equivalente sintético. Ah, não é necessário ficar mostrando os síntons sempre? Não. Você já pode mostrar direto o equivalente sintético, tá? Então, é o Guilherme que perguntou no chat? Então, Guilherme, eu sei que os dois são iguais, né? Não são aminas, são amônia, né? NH3, tá? São idênticos, mas eu tenho duas moléculas, né? Eu tenho 2 equivalentes sintéticos. Apesar de ser o mesmo, são 2. Porque eu preciso desses 2 para depois fazer a síntese. Eu não consigo usar um só, tá? Então, são 2 iguais, porém, a gente conta como 2 equivalentes sintéticos. Então, aqui, ó, 1, 2 e 3, né? São os 3 primeiros equivalentes sintéticos obtidos. A parte de cima da molécula está encerrada. Agora, a gente tem que voltar lá na parte anterior e trabalhar com a parte de baixo da molécula. Certo? Então, tá bom. Então, vamos voltar para a página 1. Página 1. Então, ó, parte de cima da molécula resolvida. Tem essa parte de baixo aqui. Aí a gente olha, dá para fazer mais alguma quebra entre carbono e átomo diferente de carbono nessa estrutura aí de baixo? Vocês veem alguma outra possibilidade daquele tipo que eu falei lá no começo? Sim, dá sim. Dá ou não? Sim. Sim, professor. Então, mas onde que daria para fazer mais uma quebra entre carbono e um átomo diferente de carbono? Em qual local da molécula? Aqui no carbono, oxigênio, na parte de cima. Espera aí, esse aqui? Não, de cima. Não, mas esse aqui a gente acabou de colocar, Ricardo. Ah, tá, não pode, então. Já foi quebrado. Não, ó, tá vendo? Ó? Ele quebrou aqui, ó. Foi? Sim. Ele quebrou aqui, a gente acabou de colocar esse oxigênio. Você não pode quebrar de volta, senão volta para trás, né? Então, essa parte da molécula a gente já trabalhou, a gente já mexeu. Aí não pode mais mexer. Tem alguma outra ligação entre carbono e átomo diferente de carbono, sem ser essa que a gente já quebrou e já colocou esse grupo? O que eu vejo aí pode ser carbono, oxigênio. Esse aqui, né? Esse aqui? Isso. Então, Isso. seria E do outro lado a mesma coisa, certo? certo. Então, essa quebra, Ricardo, não vai dar certo. Por quê? Se você quebrar aqui, ó, a ligação dupla, quem é mais eletronegativo? É o oxigênio ou o carbono? Oxigênio. Oxigênio. Aí, que átomo você teria que ligar nesse oxigênio, Ricardo? Se quebrasse aqui. Teria que ligar um hidrogênio. Um não, 2, né? Porque é ligação Para dupla. ele ficar estável. E aí, o que vai virar? Se você quebrar essa ligação dupla e colocar 2 hidrogênios aqui, isso vai virar o quê? Vai virar um aldeído, professor? Não, água. Água, o oxigênio O seria oxigênio vai virar água. E aí, a água vai reagir com a molécula orgânica depois? Não, aí não. Então, pessoal, quando tiver C dupla O, pode esquecer. Pode esquecer que você não vai quebrar aqui não, porque senão o oxigênio teria que virar água. Como é que você vai reagir água com uma molécula orgânica? Então, C dupla O esquece. Esquece que você não vai mexer não. Então, não tem mais nenhuma ligação entre o oxigênio, entre carbono e um átomo diferente de carbono. Não tem. Mas, se vocês repararem, eu estou fazendo uma quebra aqui, ó. Dá para ver aí, em verde? Sim. Aqui. Agora eu estou fazendo uma quebra carbono-carbono, que até então eu não tinha falado. Gente, lembra que ligação carbono-carbono é forte? É difícil você quebrar uma ligação carbono-carbono? Como é que eu estou conseguindo desconectar, então, uma ligação carbono-carbono? Aí vocês podem anotar.
A gente só consegue fazer uma quebra, né, uma desconexão de uma ligação carbono-carbono em raríssimas situações. A mais comum é a seguinte: uma quebra entre dois carbonos, presta atenção na frase para depois responder. Uma quebra entre dois carbonos será possível se vizinho a um destes dois carbonos que terá a ligação quebrada, nós tivermos um grupo C dupla O. Deu para entender? Sim. Vou repetir. Uma quebra entre carbonos será possível se vizinho a um destes dois carbonos da quebra existir um grupo C dupla O. Então, eu estou fazendo a quebra aqui, ó, dentro do quadradinho azul. Isso que eu falei se encaixa nessa molécula? Isso que eu acabei de ditar acontece aqui? Sim. 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 Então, olha só. A quebra eu estou fazendo aqui, ó. Dá para ver a ponta do mouse? Sim. Então, ó, eu estou fazendo a quebra aqui. Esse carbono quaternário com esse CH2. Aí você tem que olhar. Vizinho ao CH2, tem C dupla O? Não. Estou quebrando aqui. CH. Vizinho a esse CH, tem algum carbono C dupla O? Não. Vamos ver o outro. Esse carbono aqui. Vizinho a ele tem grupo C dupla O? Tem. Inclusive tem dois. E tem dois, né? Na falta de um, tem dois. Precisava ter os dois? Não. Bastava ter um. Mas tendo dois grupos C dupla O, um de cada lado, é até melhor. Tá? Mas mesmo que tivesse um só, já seria suficiente. Então, nestas situações onde um dos carbonos está ligado a um grupo C dupla O, você pode quebrar uma ligação aqui, ó, carbono-carbono. Então, atenção, que depois muita gente erra na hora de fazer exercício. A quebra não é aqui, ó. Eu não falei que a quebra vai ser entre o carbono e o C dupla O. Não é aqui. Não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte: será possível uma quebra entre carbonos se vizinho a um deles existir um grupo C dupla O? Então, este carbono tem vizinho a ele um grupo C dupla O. Então, essa quebra carbono-carbono é permitida e do outro lado também. Carbono-carbono é permitido. E aí que vem a dúvida. Pô, eu estou quebrando uma ligação carbono-carbono. Não tem um átomo mais eletronegativo que o outro. Né? É tudo igual, é carbono-carbono. Então, aí você grava o seguinte. Quando você fizer essa quebra carbono-carbono, aí você vai precisar lembrar o seguinte. Esse carbono que está vizinho ao C dupla O vai ser o carbono que tem densidade de carga negativa. Na hora que a gente fizer a síntese, eu vou explicar melhor isso. Por enquanto, anota, tá? Na quebra carbono-carbono, aquele carbono que estiver vizinho ao C dupla O será o sínton com densidade de carga negativa. Consequentemente, este carbono de um lado e este carbono do outro serão os síntons com densidade de carga positiva. Tá? Na hora que a gente fizer a síntese, aí eu vou conseguir explicar um pouco melhor por que o de cima é o negativo e o de baixo são os positivos. Tá? Bom, então quem é que eu vou ligar nesse carbono aqui? Que é o sínton negativo. Quem é que eu vou precisar ligar ele depois que eu fizer a desconexão? Hidrogênio. Hidrogênio, né? No negativo, sempre hidrogênio. Quantos hidrogênios? 2. 2 por quê? Porque eu quebrei duas ligações, certo? Então, colocaremos 2 hidrogênios. E aqui, ó. E nesse CH2 que é positivo e nesse CH que é positivo? Qual é a sugestão que vocês me dão para a gente ligar aqui? Oxigênio. Poderia ser um oxigênio, mas aí na hora da síntese você vai ver que vai virar um álcool. Não vai funcionar porque a gente precisa. Que outra opção a gente tem sem ser o oxigênio? Cloro. Que mais? Além do cloro? Cloro?
Bromo, Ou, iodo. ótimo, cloro, bromo e iodo. Posso pôr o mesmo átomo nos dois? Posso pôr iodo e iodo? Posso pôr cloro e cloro? Posso pôr bromo e bromo? Pode, você coloca o que você quiser. Então, vamos ver o que eu fiz aqui na página seguinte. Ó. Então, nesse carbono, que era aquele com densidade de carga negativa, eu coloquei os dois hidrogênios que vocês disseram. Nesse aqui, que é positivo, eu coloquei o bromo. Poderia ter sido cloro ou iodo. E aqui nesse CH2, que também tem densidade positiva, eu coloquei o iodo. Aí vem a pergunta. Entre carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio. Não. Não, entre carbono e hidrogênio? Entre carbono e hidrogênio é o carbono. Carbono. Por isso que eu pus o hidrogênio aqui. E entre carbono e iodo, quem é mais eletronegativo? Iodo. Iodo. Aí esse carbono fica delta mais. Entre carbono e bromo? Bromo. Bromo. Então esse carbono também fica delta mais. Então, olha só. Terminei a retrossíntese. Quantos equivalentes sintéticos eu tenho? 6. Conforme eu falei lá no início do exercício, né? Ou seja, eu tenho que especificar para vocês quantos equivalentes sintéticos eu quero que vocês obtenham. Logicamente, eu só vou pedir uma quantidade que seja possível, né? Então, não faz sentido, nesse exercício, eu falar assim para vocês: façam a retrossíntese e obtenham 2 equivalentes sintéticos. Aí o exercício acaba aqui. Não. Então, eu especifico uma quantidade maior de equivalentes, desde que seja possível, né? Então, aqui, ó, cheguei na quantidade máxima. Então, o enunciado do exercício é: efetue a retrossíntese do tiopental, obtendo-se 6 equivalentes sintéticos. Aí você fez, terminou. Claro que na primeira vez não é fácil já absorver tudo e entender, mas agora a gente vai fazer a síntese, vai ficar um pouco mais fácil para entender isso. E quando a gente fizer a próxima retrossíntese, aí vocês começam a se familiarizar um pouquinho mais. Um detalhe aqui, ó. Vocês conseguem enxergar dentro do retângulo azul o que está escrito em caneta azul e o que está escrito em caneta preta? Dá para diferenciar? Ou não? Sim, professor. Dá para ver? Porque é o seguinte, ó. Por que eu fiz de caneta azul uma parte, de caneta preta outra? Tá vendo a molécula original aqui, ó? Ela foi escrita de caneta azul, certo? A cada quebra que eu fazia, eu ia colocando os átomos necessários. E os átomos que eu coloquei, né, que eram necessários, eu coloquei tudo em caneta preta. Né? Então, aqui, ó. Esse cloro está em preto, esse cloro, esse hidrogênio, esse hidrogênio, esse hidrogênio, esse hidrogênio, CH3, CH2O, CH3, CH2O, o iodo e o bromo, e esses 2 hidrogênios. Então, reparem que tudo isso que está em preto, então a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios em preto, 2 cloros em preto, um bromo, um iodo e 2 grupos O, CH2 e CH3. Tudo isso que está em preto não existe no tiopental. Foram átomos que a gente foi colocando, né, durante a desconexão para transformar o tiopental nos seus equivalentes sintéticos. O que isso quer dizer? Quando nós fizermos a síntese, vocês concordam que tudo que está em preto não faz parte da molécula? Então agora eu vou fazer a síntese, eu vou juntar pedacinho por pedacinho. E quando eu juntar todos os pedacinhos, no final, eu vou ter o tiopental. Tudo isso que está em preto, pessoal, não faz parte do tiopental. Então, tudo isso vai ter que aparecer nos subprodutos da reação. O iodo, o bromo, os 6 hidrogênios, os 2 cloros e os 2 grupos O, CH2 e CH3. Tudo isso vai aparecer como subproduto durante a síntese, obrigatoriamente. Se faltar algum desses átomos em preto, ou se sobrar algum desses átomos em preto, é porque você fez alguma coisa errada. Tá? Quando eu conectar tudo, vai ter só a parte azul da molécula.
Aí tem gente que fala assim, então a síntese agora é fácil. É só fazer tudo do jeito que você acabou de fazer, agora é só você voltar. É só você fazer o oposto. Aí eu vou falar, nem sempre isso vai dar certo. Então não pensem que a síntese é de cá para lá, desculpa, a retrossíntese é da esquerda para a direita e a síntese é da direita para a esquerda, é só ir voltando. Às vezes coincide de dar certo, mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes não acontece. Sabe por quê? Vou perguntar um negócio para vocês antes. Eu fiz a retrossíntese. Existe uma ordem certa para eu quebrar essas ligações durante a retrossíntese? Ou eu poderia ter começado a quebrar em outra ordem diferente dessa que eu quebrei? Tem uma ordem correta para fazer? Creio que sim, professor. Não tem. Então, olha só, Ricardo, aqui, ó, voltando na primeira página, eu quebrei essa ligação aqui do meio primeira, não foi? Sim, E depois eu quebrei essa aqui, não foi? foi. Se eu fizer certo e se você fizer certo, de modo que no final nós dois tenhamos 6 equivalentes, você poderia ter quebrado aqui em cima, a primeira quebra. Depois você poderia ter quebrado aqui embaixo. E por último aqui no meio. Se nós dois fizermos certos, no final da história a gente vai ter que fazer as mesmas quebras. Mas por que, que a sua ordem tem que ser a mesma que a minha? Se a retrossíntese é só um planejamento teórico. Não tem necessidade, não. Cada um pode começar a retrossíntese por um lugar diferente. Não é obrigado todo mundo a fazer na mesma ordem, não. E é por isso que não dá para falar que a síntese é só pegar a retrossíntese e voltar. Entendeu? Por exemplo, eu comecei pelo meio. Você poderia ter começado aqui. E o Guilherme poderia ter começado por aqui. Cada um começou por um lado. Alguém fez alguma coisa errada? Não. Cada um decidiu começar por um lugar. Ou seja, não existe uma ordem certa para fazer a retrossíntese. Você pode começar desconectando aonde você quiser, desde que tenha coerência, né? Você pode desconectar qualquer ponto. Agora, na hora de fazer a síntese, aí a gente tem que tomar cuidado. Na hora que a gente vai fazer a síntese, tem uma ordem certa para as coisas reagirem, né? É como se fosse uma receita de bolo. Se a receita de bolo manda misturar o ingrediente A com o B, depois que tiver dissolvido, você põe o ovo. Depois que misturou o ovo, você põe, sei lá, o açúcar. Aí você vai pegar todos os ingredientes, vai jogar todos ao mesmo tempo e vai mexer? Não. Então, a síntese tem uma ordem certa. A retrossíntese, não. A retrossíntese você pode ir fazendo as quebras, desde que estejam coerentes, na ordem que você quiser. Se você fez tudo certo, como eu fiz, no final você vai ter os mesmos 6 equivalentes. Ah, mas eu estou fazendo e eu só consegui 5. Alguma coisa você esqueceu de quebrar. Ah, mas eu fiz tudo que você falou e o meu deu 7. Alguma coisa errada você fez a mais. Tá? Então, quando eu falo o número de equivalentes, né, no exercício, vocês já podem saber que aquele número é o certo. Não vai dar nem um a mais, nem um a menos. Se der um a menos, você esqueceu de quebrar algum lugar. Se der um a mais, é porque você quebrou em algum lugar que não deveria ter quebrado. Alguma coisa errada aconteceu. Tudo bem? Professor, Oi. então assim, na verdade são 3 passos e aí depois você repete, é isso? Como assim 3 passos? Não entendi a pergunta. Não, porque você tinha começado falando que tinha os passos, né? Aí eu tava anotando, aí eu coloquei assim, primeiro passo... As regrinhas. As regrinhas você está falando. Tá. Isso. Então, vamos lá. Eu falei Aí assim. eu Começa desconectando ligação entre carbono e átomo diferente de carbono, né? Foi a primeira que eu falei. Depois eu falei que no sínton negativo a gente liga hidrogênio, sempre. E no sínton positivo tem que ligar alguém mais eletronegativo do que ele. E a última que eu falei foi aquela história da quebra carbono-carbono, desde que tenha um grupo C dupla O vizinho a um deles. Foi isso aí que eu falei, foram essas 3. Tá bom, então. Tá? Então, mas isso era para retrossíntese, né? A retrossíntese já acabou.
Então, retrossíntese, tudo que eu falei é para retrossíntese. Agora a gente vai começar a síntese. Agora a gente vai começar a juntar os pedacinhos para fazer o fármaco completo. Tá? Por que eu numero? Eu numero só para poder contar e saber que tem 6? Não, não é por isso. Eu numero pelo seguinte, agora eu vou fazer a síntese, né? A gente vai começar a síntese aqui embaixo. Setinha normal, hein? Então, enquanto a retrossíntese é aquela seta dupla, a síntese é seta normal. Por que eu numero? Eu ia ter que pegar o composto 1 e desenhar aqui. Aí eu ia ter que pegar o composto 2 e desenhar aqui. Então, pô, tá desenhado aqui em cima. Para não ficar repetindo a estrutura o tempo todo, é como se fosse uma legenda, vai. Então, vou reagir o 1 com o 2. Então, o que eu estou propondo aqui na síntese? Eu vou montar aquela parte de cima da molécula. Tá? Você concorda que o 2 é igual ao 3? Então, tanto faz começar 1 com 2 ou 1 com 3, se eles são iguais? São idênticos. Então, eu comecei 1 com 2. Então, 1 e 2, esse nitrogênio tem que se ligar a esse carbono, né? Só que para eles poderem se ligar, alguém vai ter que sair do nitrogênio e alguém vai ter que sair do carbono. Quem é que vai sair do carbono e quem é que vai sair do nitrogênio? Cloro e hidrogênio. Vai sair um cloro do carbono e um hidrogênio do nitrogênio. Porque tem que sair um de cada para eles poderem se ligar, né? Ó, que nem ficou aqui, ó. Então, saiu o cloro daquele carbono, né? Do fragmento número 1. E saiu o hidrogênio do fragmento número 2. E aí o Ricardo falou, sobrou um cloro e um hidrogênio. HCl. Você concorda que vai acontecer a mesma coisa do outro lado? Não é igual? Sim. Então, do outro lado, a mesma coisa. Esse nitrogênio tem que se ligar àquele carbono. Então, esse pedaço que acabou de se formar, né, pela reação de 1 e 2, a gente acrescenta agora o equivalente sintético número 3. E aí acontece a mesma reação do outro lado. O que vai sair depois que o nitrogênio ligar aqui no lugar do cloro? Do lado direito. Vai sair o outro HCl, certo? Tudo bem aí com a parte de cima da molécula? Ó, a parte de cima está pronta. Juntei 1 com 2, depois coloquei o 3. Ah, não dá para pôr tudo junto de uma vez? Não, não dá para pôr tudo junto de uma vez. Tá? Primeiro você reage de um lado, depois você reage do outro, né? Os dois lados são iguais, e aí saiu um HCl de cada lado. Então, eu tenho aí a liberação, né, como subproduto, 2 mols de HCl. Por que eu fiz esses pontilhadinhos aqui em volta? Porque a metade de cima está pronta. Tá? Ela vai ficar separada aí, aguardando um pouquinho. Alguma pergunta aqui nesse primeiro pedaço? Esse primeiro pedaço é fácil. O pedaço de baixo, né, 4, 5, 6, que é mais difícil. Alguma pergunta aí? Pode seguir, professor. Então, vamos lá. Bom, agora eu tenho que pegar, reagir 4 com 5 ou 4 com 6, né? Tanto faz a ordem. Por quê? Sai um hidrogênio entre os 5, sai o outro hidrogênio entre os 6. Então, se vai ser 4 com 5 primeiro ou 4 com 6, tanto faz. Tá? Só que é o seguinte, né? Você olhando, aí você vai me falar assim, ah, já sei, vai sair HBr e HI, né? Quase isso. Aqui, gente, não dá para ser dessa forma. Lembrando que o nitrogênio é eletronegativo e ele ataca o carbono. E aqui eu tenho carbono e hidrogênio. A diferença de eletronegatividade é muito baixa. Então, como é que esse carbono vai atacar o outro carbono para sair bromo? Não dá, né? Então, na síntese, eu vou ter que remover estes 2 hidrogênios, né? Um de cada vez. Para que esse carbono negativo ataque esse carbono aqui. Vamos ver aqui embaixo. Então, ó. Essa aqui é aquela molécula número 4.
Estes dois hidrogênios são hidrogênios ácidos. Ou seja, pelo fato de serem ácidos, eles podem ser removidos, né, um de cada vez, não os dois juntos, por uma base forte. Então, olha só, durante a síntese agora, eu estou acrescentando uma base forte, que ela não estava na retrossíntese, né? Hidróxido de sódio. O hidróxido vem aqui e remove esse hidrogênio, que é um hidrogênio ácido. O que vai formar quando esse OH tirar esse H mais daqui? Água, né? Vai sair uma água. E esse carbono do meio vai ficar com o par de elétrons que era da ligação entre ele e o hidrogênio. Vai ficar carbono negativo. Então, por que esse carbono do meio é que é o tal do carbono delta menos, né? Na hora que a gente fez a desconexão? Porque ele está vizinho ao C dupla O. E essa carga negativa pode ser estabilizada entre esses três átomos. O carbono estabiliza a carga negativa com o carbono vizinho e com o oxigênio. Então, você tem aqui estruturas de ressonância entre esses três átomos que são capazes de estabilizar essa carga negativa. Pelo fato dessa carga negativa poder ser estabilizada, é que esse hidrogênio é removido com facilidade. Lembrando o seguinte, seja a carga negativa, seja a carga positiva no carbono, né? Seja um carbocátion, ou seja um carbânion ou enolato. Qualquer carga que exista no carbono, ela só pode ser formada caso ela seja estabilizada. Se uma carga formada em um determinado carbono não puder ser estabilizada, ela na verdade nem vai se formar. Então, esse hidrogênio é ácido, ele é facilmente arrancado daqui, porque torna esse carbono com carga negativa, e essa carga negativa pode ser bastante estabilizada por esses três átomos. Tá? E aí sim, a hora que eu arranco o hidrogênio, eu consigo explicar o mecanismo. Entre carbono e iodo, o iodo é mais eletronegativo, né? Então é delta menos no iodo e delta mais no carbono. E esse carbono aqui do meio ficou com carga negativa. Então esse carbono com carga negativa vai atacar esse carbono que tem densidade de carga positiva. Consequentemente, vai expulsar o iodo daqui. Então aqui, ó, eu vou formar a ligação carbono-carbono. O carbono negativo ali do meio com o carbono densidade de carga positiva ligado ao iodo. Então, aqui embaixo, ó, eu coloquei aquela cadeia número 6, né? O equivalente sintético número 6 no 4. E o que sobrou disso? Sobrou esse sódio do NaOH com esse iodo negativo que saiu na reação. Sobrou NaI. Tá? E água, né? Que eu já tinha falado. Se você não colocar a base, se você não colocar o OH-, não tem como arrancar o hidrogênio e um carbono reagir com o outro. É impossível. Espontaneamente isso não vai acontecer. Tá? E aí, tudo isso que eu fiz aqui para tirar o primeiro hidrogênio, eu vou fazer novamente para tirar o segundo. Então, repara que na linha de baixo aqui é repetição. Ó. Coloco uma segunda molécula de OH-, né, de NaOH, e esse OH- retira o segundo hidrogênio. Vai formar o quê? Que eu esqueci de escrever aqui. Deixa eu ver se está na página 3. Não, eu esqueci. Então, aqui, ó, quando esse OH- tira um OH+, sai uma água, né? Eu deveria ter escrito água aqui embaixo. Eu acabei esquecendo de escrever a água. Tá? E aí, o par de elétrons veio para o carbono, e esse carbono ficou novamente com uma carga negativa. Da mesma forma que aconteceu aqui em cima. Tá? Essa carga negativa vai atacar o carbono com densidade de carga positiva que está ligado ao bromo, naquele fragmento número 5. Então, o carbono negativo ataca o carbono com densidade de carga positiva e expulsa o bromo. E aí, da mesma forma como ocorreu aqui em cima, vai haver a ligação carbono-carbono, aqui na página 3. Então, está aqui, ó. Formou a ligação carbono-carbono e a metade de baixo da molécula está pronta.
Sobrou água, né, que eu esqueci de escrever, e NaBr. O Na do hidróxido de sódio e o bromo que saiu da cadeia carbônica. Pronto, fiz a metade de cima, fiz a metade de baixo. Então agora eu preciso juntar as duas metades. E para isso, esse etóxido de sódio, que é uma base orgânica, ela é usada como catalisador do processo. Porque olha só, eu uso 2 mols de etóxido de sódio, a molécula é ciclizada, né? Aqui termina, forma o tiopental. O que sai na reação? 2 mols de etanol, que é o solvente da reação, e são regenerados 2 mols de etóxido de sódio. Então, essa base, que é usada aqui, para fazer com que as duas metades reajam, ela acaba sendo regenerada, né? Ela sai aqui no final da reação. Então, ela funciona como um catalisador, né? Porque ela reage e se forma de novo. Ela reage e se forma de novo. Então, unindo as duas metades, utilizando etóxido de sódio. Por que 2 mols de etóxido de sódio? Porque eu tenho que fazer reagir um lado e depois eu tenho que fazer a mesma reação do outro lado da molécula, né? Por isso que são 2 mols de etóxido de sódio. Tá, tiopental. Mas eu falei lá no início que a gente precisava transformar, no final da síntese, o tiopental no tiopental sódico, né? Que é o fármaco que a gente vai usar na prática. Então é o seguinte, vou contar um negócio para vocês. Estes 2 hidrogênios, isso aqui é um barbitúrico, né? Esse anel hexagonal é o anel dos barbitúricos. E os barbitúricos são compostos ácidos. Por quê? Porque estes 2 hidrogênios aqui também são hidrogênios ácidos. Tá? Então, eu posso remover um desses 2 hidrogênios com uma base forte. Então, eu vou colocar de novo NaOH. OH- pega esse H+, forma água. E esse nitrogênio vai ficar com carga negativa. Então, eu estou reagindo esse barbitúrico, que é um ácido, com NaOH, que é uma base. Vai formar sal e água. Então, OH- pegou H+, vai sair água, que eu também não escrevi. Esqueci de novo de escrever essa água aqui que vai sair. E aí, esse nitrogênio fica negativo, ele forma a dupla com carbono e quebra a dupla carbono-enxofre. E aí o sódio se associa aqui. Então, você faz toda a síntese do tiopental. Quando o tiopental está pronto, aí é uma reação ácido-base. O tiopental é um composto ácido, você utiliza hidróxido de sódio, e aí você forma o tiopental sódico, né, que é o sal da reação entre tiopental e hidróxido de sódio. Aí tem gente que me pergunta, mas por que o sal não ficou assim? Por que não ficou N menos Na+? Por que ficou C dupla N, S menos Na+? Porque o enxofre é um átomo maior, tá, do que o nitrogênio. O enxofre está embaixo do oxigênio, está na linha de baixo da tabela periódica. E átomos que são maiores, né, são mais polarizáveis, eles estabilizam melhor a carga negativa. Então, é melhor ficar assim, aqui em azul, com o enxofre negativo e o nitrogênio estável, porque o enxofre é mais volumoso, ele é mais polarizável do que assim, do que o nitrogênio negativo e o enxofre com a dupla. Então, por uma questão de estabilidade dos átomos e estabilidade da própria carga negativa, na verdade, o fator principal é a estabilidade dessa carga negativa. Esse nitrogênio acaba formando a dupla com o carbono e quebra-se a dupla carbono-enxofre. E aí o sódio fica associado ao enxofre. Se você pegar lá na apostila, o tiopental sódico é esse aqui, né? Ele não é esse aqui da direita, não. Tá? O tiopental sódico é esse da esquerda. Então, transformar em sal é fácil. Joga uma base, composto ácido vira sal. Tá? Obviamente, eu sei que isso não é fácil pela primeira vez que se vê isso. Tá? Eu sei que não é. A gente vai ver um outro exemplo parecido com esse. Tá? E com o passar das aulas vai começar a ficar um pouco mais fácil de entender. Mas eu sei que não é fácil. Principalmente vendo isso online. Se fosse na lousa,
seria um pouco mais fácil de entender, porque aí a gente ia fazendo passo a passo, né? Vou quebrando e vou desenhando o que se forma. E aqui não, né? Aqui já está tudo desenhado. A gente já tem que olhar o produto desenhado. Espera aí que eu estou vendo agora, tem um monte de pergunta que eu não vi. Deixa eu ver onde é que parou. Meu Deus. Ah, não. Tem coisa da aula passada. Paula, tá ruinzinho de ver. Ô, Paula, o 5 e o 6, eu vou voltar lá. Veio... Aqui, ó, quer ver? Ó, eu tinha esse equivalente sintético, tá? Aí eu fiz aquelas duas quebras carbono-carbono. Aqui, ó. Fiz essas duas quebras carbono-carbono. Agora eu vou pular para a próxima página. Você não está compartilhando, Pandini. Ah, desculpa, eu achei que eu estivesse compartilhando. Vou compartilhar de novo. Obrigado. Agora apareceu? Sim. Então, olha só, ô Paula. Aqui, ó, a gente fez novas quebras, né? Lá na página 1. Eu quebrei essas duas ligações carbono-carbono, né? Aqui e aqui. Agora eu vou passar para a página 2, a página seguinte. Quando eu fiz essas duas quebras, Paula, aqui, ó, naquele fragmento central eu coloquei 2 hidrogênios. E essas cadeias carbônicas que estavam lá embaixo é que deram origem aos equivalentes sintéticos 5 e 6. Certo? Agora tudo bem, Paula? Deu para ver? Tem mais uma pergunta. Se todas as vezes que quebrarmos ligação carbono com outros átomos, como nitrogênio, quase sempre... Então, Guilherme, nem sempre vai ser necessário você quebrar todas as ligações carbono-nitrogênio. Nesse caso, foi. Vamos supor, pode ter um caso que você quebre 2 ligações carbono-nitrogênio e deixa uma outra, com uma cadeia lateral. Aí aquilo viraria uma amina primária e não amônia. Mas, o que você falou não está errado, não. Né? Eu só não vou dizer que é sempre, mas você falou quase sempre. Sim, quase sempre isso vai acontecer. Né? O nitrogênio tem a tendência a virar amônia ou amina, né? Dependendo de quantas quebras você fizer ali. Mas se você fizesse todas as quebras possíveis, né, as 3 ligações do nitrogênio, viraria amônia. Sim. Né? Não teria como ser diferente disso. Pandini, Diga. eu acho que uma parte mais complicada, acho que foi a parte de escolher como juntar, né? Tipo, escolher os reagentes, A principalmente ordem certa, né? principalmente quando você colocou aquele nucleófilo no final, o como é o nome? Esqueci o... Etóxido de sódio. Isso. Na Eu e a verdade, gente... aquilo é uma base orgânica que catalisa a reação. Isso vocês não teriam como adivinhar. Né? Isso não tem como eu te falar, olha, toda vez que a reação for assim, tem que pôr um negócio assado. Isso não tem uma regra, né? Então, para essa reação, teria que colocar uma base. E aí não adianta colocar uma base inorgânica, porque os compostos são orgânicos. Então, a gente coloca essa base orgânica, que é o etóxido de sódio. Aí vai ter que ser assim, para esse caso é esse, né? Não tem nenhuma regra que possa te ajudar aí nessa parte, realmente não tem. Professor. Oi? Então, mas sempre que, por exemplo, tiver a molécula igual a essa com carbono vizinho com a dupla, iria utilizar esse método. Ou seja, essa molécula, Ricardo, que a gente fez hoje é um barbitúrico. Tá? É uma classe de compostos chamada barbitúricos. Ou seja, toda vez que você pegar uma molécula que seja um barbitúrico, vai acontecer exatamente como aconteceu com essa. Para os barbitúricos sempre vai ser assim. Ok, professor. Mas assim, teria que ter os 2 carbonos aqui com dupla ligação. Se tiver só uma dupla ligação, não funcionaria. Não, se tiver só uma dupla O, aí não é barbitúrico. Os barbitúricos têm que ter aquele anel de 6 átomos
com 2 carbonos C-O e 2 nitrogênios em cima. Senão, não é barbitúrico. Aí não daria certo usar aquela base que o senhor usou aí para poder... Não. Aqui aí não é barbitúrico. Aí eu já não sei que sim. composto é esse. Aí se não é barbitúrico, eu tenho que ver o que é para ver como é que vai fazer. Para ver o que reage melhor, né? Para ver como vai ter que fazer isso, né? Então, esse tipo de retrossíntese que a gente fez hoje, ela é para barbitúrico. Claro, aquelas regrinhas que eu passei no começo da retrossíntese, começa quebrando carbono diferente de carbono. No síntão negativo põe hidrogênio. Isso vale para qualquer coisa, né? Mas a síntese, ela é específica para barbitúrico. Se a gente agora, no próximo capítulo, vai aparecer barbitúrico de novo, tá? E aí vocês vão ver que ela vai ser praticamente igual. Eu só mudei um detalhezinho para a gente estudar um negócio diferente. Mas vai ser quase tudo igual a próxima que a gente vai fazer. A terceira que a gente vai fazer é benzodiazepínico. Aí já muda a classe terapêutica. Aí o processo de síntese muda. Aí é diferente, porque mudou a classe do fármaco. Entendeu, professor? Tá? Obrigado. De nada. Teriam outras ocasiões em que pode quebrar ligações entre carbonos? Teria, Gabriela. Sim, desde que você tenha um grupo carbonila vizinho a um deles para estabilizar, tem outros casos. É que, assim, para nós, quase não vai aparecer isso, mas existe sim. Eu fiz uma vez um curso de uma disciplina que chamava retrossíntese de fármacos. Era muito difícil, por sinal. Muito difícil. E eu lembro que uma vez a professora dava uma molécula assim na prova que era basicamente só carbono. Só tinha carbono na molécula, tinha lá uma ligação C-O, uma ligação dupla, aí você fala, por onde que eu começo? Se a molécula só tem carbono. É claro que isso não vai aparecer nas nossas aulas, mas é o seguinte, qualquer carbono alfa carbonílico, né? Qualquer carbono vizinho à carbonila, seja aldeído, seja cetona, seja éster, qualquer carbono alfa a uma carbonila tem hidrogênio ácido, tá? Você pode arrancar com uma base. Se dentro da própria molécula tiver uma outra carbonila, esse carbono reage com essa carbonila, forma um álcool. Você põe ácido, esquenta, o álcool desidrata, forma uma ligação dupla. Então, essas moléculas que tinham lá na prova, elas praticamente só tinham carbono, uma ligação dupla, uma carbonila. Então, a gente ficava maluco para conseguir entender de onde é que ia começar o negócio. Então, assim, essas que a gente vai ver, né, não chega nem perto, são retrossínteses muito mais simples. Tem um monte de ligação carbono e nitrogênio, que é basicamente a maioria das ligações. Carbono e nitrogênio, né? Mas, assim, tem uns exemplos que às vezes a gente olha e fala, e aí, como é que eu começo esse negócio agora? Então, desconexão carbono-carbono tem de monte. E tem uma reação famosa que eu nunca vi nos livros de graduação, né? Livro de graduação de Química Orgânica, eu nunca vi essa reação. Eu me lembro dessa reação por causa do curso na pós. É quando o hidrogênio de um carbono reage com uma forma álcool, põe ácido, desidrata, forma dupla, ou seja, não sobra nada do que tinha, só sobra carbono e hidrogênio. Então tem uns negócios assim bem complexos e tem muita formação de ligação carbono-carbono, que são muito mais complexas do que essa que a gente viu aqui. Tem bastante. Mas a gente não vai ver, não. Eu acho que é só essa que a gente vai ver de quebra de ligação carbono-carbono. Todas as outras que a gente vai ver nos próximos capítulos, se não me engano, é tudo carbono diferente de carbono. Por quê? Essas quebras, carbono diferente de carbono, são muito mais simples, porque você observa as funções orgânicas que vocês viram no ano passado. Amida, éster, ácido carboxílico, cloreto de ácido, amina, né? Amônia, que não é orgânico, mas amina, cetona, aldeído, álcool. Então fica muito mais fácil quando a gente faz essas quebras carbono diferente de carbono. Carbono não. Aí o negócio é complicado. Quando vai mexer com ligação carbono-carbono não é fácil não. Porque são poucas as reações orgânicas para você ligar carbono-carbono, né? Quebrar no papel é uma coisa, fazer aquilo ligar é outra na prática, né? Então não tem tantos carbonos negativos assim, né? Tem o reagente de Grignard,
Tem o carbono alfa-carbonila, não tem tanta opção. Mas, mesmo com pouca opção de se fazer a coisa acontecer, os caras conseguem fazer mágica aí, ligando carbono com carbono, viu? É impressionante o que os pesquisadores conseguem fazer. Tá? Mais alguma pergunta em relação a essa retrossíntese? Ó, isso é barbitúrico, tá? A gente terminou hoje o capítulo de anestésicos gerais. Então agora a gente vai entrar no próximo capítulo, que é hipnóticos e sedativos. No capítulo de hipnóticos e sedativos vai aparecer barbitúrico de novo, tá? Então a gente vai fazer mais uma retrossíntese de barbitúrico, não hoje, mas no capítulo que a gente vai começar hoje. Alguém mais tem alguma coisa para perguntar? Que aí eu vou fechar essa tela e vou abrir a apostila, que eu ainda nem abri. Parou de compartilhar ou não? Está compartilhando ainda? Está compartilhando. Então, peraí, deixa eu trocar de tela aqui. Parar a apresentação. Então, só um minutinho que eu vou abrir a... Tem que minimizar aqui, eu estou abrindo a apostila já. E aí a gente vai só começar na introdução teórica do próximo capítulo, tá? Ô, Gabriela, você é grupo 4, né? Que dia mesmo que é a apresentação de vocês? É 3 ou 10 que eu esqueci? Peraí que eu já vou ver que eu estou fora da tela. Estou aqui tô no PDF. Já vou ler lá. Dia 10. Ah, então a outra aula ainda é inteira de aula, não tem trabalho junto. Tá bom, obrigado. Então eu vou compartilhar a apostila agora com vocês. Então, ó, terminamos, né? A parte teórica a gente já tinha terminado na sexta passada, na página 63. Então hoje a gente só vai falar aqui na página 64, que é o que vai dar tempo de falar. O próximo capítulo, né, que é o segundo capítulo, que entra aí na P1. Então, para P1 a gente vai trabalhar com anestésicos gerais e hipnóticos e sedativos. Da mesma forma como os anestésicos gerais, né, o conceito de hipnóticos sedativos é igual. São fármacos depressores gerais ou chamados de não seletivos do sistema nervoso central. Tá? É o mesmo conceito. Eles estão na mesma classe. Depressores gerais não seletivos do SNC. São utilizados para reduzir a inquietação e a tensão emocional e para induzir sono ou sedação. Aqui a gente vai ver, né, na aula, várias. As principais, álcoois, né, não é só o etanol que vocês ingerem, álcoois, né, função orgânica álcoois, barbitúricos e benzodiazepínicos. Tá? São as classes mais usadas como hipnóticos e sedativos. Certamente vocês sabem, né? Muita gente usa diazepam, Lexotan para dormir, né? Como calmante para dormir. São benzodiazepínicos. Tem outros que são barbitúricos. E os álcoois são os menos conhecidos, né? A gente vai falar um pouquinho dos álcoois também. Estes fármacos são muito utilizados em todo o mundo e cada vez em quantidade maior. Então, para que se utiliza esse fármaco? Quando você procura sedação, para resolver problema de tensão emocional, tensão crônica, hipertensão, potenciação de um efeito de um analgésico, controle de convulsão. Aí, gente, controle de convulsão é um barbitúrico com estrutura específica, tá? Não é qualquer um desses, não. Tem uns mais específicos. Ou ainda como adjuvante de anestesia. Vocês lembram que a gente estava conversando na última aula sobre endoscopia, né? Quando você faz endoscopia, muita gente não toma o anestésico, toma um sedativo. Acho que foi até o Gabriel que falou que usou, né, Gabriel? Foi você, não foi? Midazolam? Acho que foi o Gabriel. Foi ele mesmo. Foi, né?
Os hipnóticos são utilizados para combater a insônia de diversos tipos. Por outro lado, são usados para combater casos graves de insônia, que muitas vezes são advindas de problemas emocionais aí não resolvidos. Enfim, muita gente usa isso para dormir, né? É o efeito aí hipnótico que a pessoa procura. Então tem gente que não consegue dormir de jeito nenhum, às vezes vai dormir no meio da madrugada e aí tem que acordar cedo no outro dia, né? E aí quem é que vai acordar bem, trabalhar bem no outro dia, se dormiu aí 3 horas durante a noite, 4 horas. Então, são bastante utilizados com esse efeito, principalmente os benzodiazepínicos usados como sedativos em processos que não são anestésicos ou ainda como adjuvantes para auxiliar em anestesia. Então, às vezes, você utiliza um benzodiazepínico, como midazolam, antes da própria anestesia, para já causar um efeito sedativo no paciente, tá? Às vezes o paciente está muito nervoso, ansioso, né, para entrar no centro cirúrgico, que a maioria das pessoas acaba ficando, né, nervosa, ansiosa. Então, meia hora antes, no máximo 1 hora antes, a enfermeira vai lá no quarto e aplica um benzodiazepínico como sedativo, tá? É claro, para algumas pessoas esse efeito é fraco. Para mim, por exemplo, benzodiazepínico, né? Já me aplicaram midazolam e nada aconteceu, nenhum efeito. Em compensação, quando minha filha foi operada, ela tinha acabado de acordar, meia hora depois deram via oral para ela o midazolam. Ela em 15 minutos já tinha deitado na cama para dormir de novo, porque ela estava com sono. Então, fez um efeito muito rápido e nem foi intravenoso, foi via oral. Comigo foi intravenoso e nada, é como se não tivessem colocado nada. Tá? A diferença entre ação hipnótica e sedativa depende da dose. Doses maiores causam efeitos hipnóticos, né, que é para a pessoa de fato dormir, ao passo que doses menores causam sedação, aquela tranquilidade, né? Então, o objetivo de dar essa substância aí como um pré-anestésico, né, poderíamos dizer, não é fazer a pessoa dormir, né? Esse não é o objetivo. É fazer a pessoa relaxar, ficar sonolenta, né? Para acalmar aquela ansiedade pré-cirúrgica. Cuidado, em doses altas, alguns destes fármacos são utilizados para induzir anestesia, né? Dependendo da dose, ele pode virar o anestésico. Apenas como anestésicos basais, né? Que é aquele nível mínimo de anestesia, ele não tem essa potência toda. E mais ainda, tomar cuidado aí com o uso inadequado, né? Quem toma medicamento por indicação do vizinho, que consegue comprar sem receita e se automedica, né? Os efeitos adversos mais comuns são sonolência, né? Quando você quer a sedação, é claro que você vai ficar com sono depois. Depende de pessoa para pessoa, depende de medicamento para medicamento, mas tem uns que ficam até por mais tempo causando sonolência. Ressaca, certamente vocês sabem o que é, e letargia. O que é letargia? Raciocínio lento? Hã? Raciocínio lento? Não é só o raciocínio, é tudo, né? É o raciocínio, é a parte motora. Sabe quando parece que você acordou, que você acabou de dormir e te acordam? Que você está devagar, que parece que você não está entendendo nada? Então, é mais ou menos isso que é a letargia. Fadiga já é cansaço, né, Paula? Fadiga. Letargia é lentidão, né? Parece que você está em câmera lenta, né? Parece que você está tudo em slow motion, que você não consegue... por mais que você queira, você não consegue ser mais ágil do que aquilo. Então, aquilo que é letargia. Fadiga já é mais cansaço, né? Você está ligado, tudo que está acontecendo, mas aí você está cansado. Quer ver um exemplo fácil disso? Vocês conhecem um fármaco chamado ciclobenzaprina? Já ouviram falar? Sim. Para que ele é usado? Dormir. Não dormir, né? Relaxante muscular, mas geralmente a gente usa para tentar dormir mais rápido, às vezes. Não, assim, errada. eu usei como relaxante muscular, eu nunca usei isso para dormir, mas eu vou te falar um negócio. Muita gente usa. Eu tomava, é de 5 e 10 miligramas que tem, não é? Aham, sim.
Eu tomava o de 5. Uma época que eu tava com uma dor muscular bem chata, eu tomava o de 5. E eu tomava assim à noite, tipo, sei lá, 8, 9 horas da noite, vai. E apagava, né? Não, assim, nem era de imediato. Tipo, se eu tomava às 9, eu ia dormir, sei lá, 10 e meia, 11 horas. Mas assim, no dia seguinte, até meio-dia, eu tinha uma letargia assim que era um negócio absurdo. Eu bocejava, eu estava cansado, eu estava lento, eu não conseguia raciocinar direito. Tudo que eu fazia eu tinha que fazer devagar. Então eu tomei aquele troço lá, sei lá, 5 dias, 7 dias. Eu passei a semana inteira, que É até horrível, o dia do outro dia, e eu tomei o de 5 miligramas, eu não tomei o de 10. Eu passava até meio-dia assim. Mas tem muita gente que agora tá viciado, né, em ciclopirazapina pra dormir. Porque quanto custa? É barato? É uns 10 reais, 15 reais, por aí. Uma caixa? 15, 10 reais? Por aí. Pelo menos eu pago uns 15 reais. Bom, deve ser bem mais barato que o controlado, né? Que o benzodiazepínico. Depende. Porque agora, por exemplo, eu tinha alguns problemas para dormir e eu usava ciclopirazapina para dormir. Mas aí depois passei no psiquiatra e tudo mais, agora eu tomo o Rivotril mesmo. Mas e Mas, você? Ah, pode falar. mas pra mim, pelo menos o Rivotril sai bem mais barato que a ciclopirazapina e dá bem mais efeito. O efeito para dormir é melhor, né? O efeito sedativo. Você se acostuma. Entendi. Mas a ciclobenzaprina não deixava assim, extremamente letárgica? Deixava. Porque é impressionante, eu falei, não é possível que só eu sinto isso. Não, sim, deixa, tipo, horrível. Toda vez que eu tomava ciclopirazapina, eu acordava no outro dia pior ainda, porque eu não E conseguia aí, fazer pô, nada. você toma 9 da noite, acorda, sei lá, 7 da manhã, ainda tá daquele jeito. Eu achava terrível. Eu falava, não, isso aí. É improdutivo, né? Dá uma frustração. Exatamente. Eu passava até a metade do dia que eu não conseguia fazer nada, assim. Eu rendia muito pouco, porque não conseguia, realmente. É uma sensação de realmente você escreveu no slide, letargia. Tipo, não, você quer concluir as coisas, mas você não Não consegue. consegue. É isso aí, você não consegue. Bom, coma e até a morte pode ocorrer, né, causadas pela depressão dos centros medulares vitais do cérebro, que são resultados de superdosagem. Então, principalmente para aquele pessoal que se automedica, né? Se você compra o medicamento em comprimido, é mais complicado, né? Porque o cara toma um, daqui a pouco ele fala, pô, eu tô tomando um, não tá fazendo efeito. Aí o cara vai lá por conta própria e toma 2. Ou seja, ele tá tomando o dobro da dose, né? Agora, se você comprar na forma líquida, né, em gotas, que nem tem alguns benzodiazepínicos que tem gotas, né? O Rivotril tem, o Lexotan tem, o diazepam, não me lembro se tem. E aí você põe lá gotas, vamos supor, sei lá, você toma, tô chutando, tá? 5 gotas para dormir, não sei qual é a concentração. Aí de repente o cara acha que já não tá mais fazendo efeito, ele vai lá e toma 6 gotas. Bom, tomar 6 gotas, ele está tomando 20% a mais do que deveria, né? Não deveria fazer, mas fez. Agora, quando ele toma 2 comprimidos em vez de 1, ele está tomando o dobro da dose, né? Então, tomar cuidado aí com esses efeitos por conta de superdosagem. Uso prolongado, mesmo dentro da dose terapêutica, pode causar dependência física e psíquica, né? Dependência química ao medicamento. Assim como muitos medicamentos têm esse poder, né? O uso prolongado causa dependência. Então, vocês sabem que qualquer tipo de medicamento de uso de longo prazo que possa causar dependência física e psíquica, assim como as drogas, né? Cocaína, maconha, álcool, cigarro, você não pode, de uma hora para outra, tirar abruptamente a substância do indivíduo, porque senão, fatalmente, ele vai sofrer aí o que ele fala na sequência, né? A retirada abrupta causa grave síndrome de abstinência, né? O cara fica louco, alucinado, quer roubar para consumir droga, quebra tudo, mata o outro só para arrumar droga, por quê? É necessidade química, né? O organismo está pedindo a substância porque você já vem usando aquilo a longo prazo. Então você não pode de repente suspender, ó, a partir de amanhã você não toma mais. Não, você tem que ir tirando gradativamente a substância, né, diminuindo a dose. E essa síndrome de abstinência, né, além daqueles sintomas que você já deve ter visto em filme, né, convulsões em casos mais extremos, delírio já não é tão problemático, mas principalmente as convulsões.
podendo ocorrer também coma e morte. Intoxicação por hipnóticos e sedativos é tratada, né, inicialmente por indução do vômito, se possível, né? E, em sequência, lavagem gástrica, que tem que ser feita no hospital, não tem jeito. Tomando sempre cuidado para manter a respiração e a circulação adequada. Tá? Então, já são 9h28, era aqui que eu ia parar mesmo, na página 64. Na nossa próxima aula, né, sem ser semana que vem na outra, dia 3, a gente vai dar andamento, vai falar de classificação, né, as classes, aí vamos falar de álcoois, barbitúricos, estrutura química, relação química-atividade, relação estrutura química-atividade, e se der tempo a gente já entra em síntese de novo. Não sei se vai dar tempo de na próxima aula já entrar em retrossíntese e síntese. Acho que sim. Tá bom? Então eu vou parar por aqui, que na sequência o Walter vai começar com vocês daqui a 2 minutos. Antes da gente encerrar, alguém queria perguntar mais alguma coisa? Nada? Mais ninguém? Então tá bom, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela participação. Sexta-feira que vem é o simpósio. E na outra, dia 3 de setembro, a gente retorna aqui então nas nossas aulas, tá bom? Ok, Um abraço a todos aí. Bom descanso. Até a semana. Tchau, tchau.